Hoje de manhã o pastor Fernando ministrou o capítulo 2. Eu quero compartilhar uma palavra no capítulo 3. Tratar Malaquias não é uma tarefa fácil, viu, irmãos? Que Deus traz uma palavra muito dura, muito difícil. Mas são temas que nós precisamos abordar como alerta para a igreja não cair no mesmo erro que Israel caiu, né? Às vezes nós não estamos aqui acusando ninguém de nada, mas alertar, exortar o povo aquilo que aconteceu no passado e para que não aconteça no presente, né? Malaquias capítulo 3, vou começar pelo versículo 10 apenas, depois nós continuaremos outros textos. Diz assim a palavra do Senhor: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Amém? Pode sentar, irmãos. O texto é bem conhecido. Muitos pastores usam isso, principalmente na hora do ofertório. Mas existem alguns enganos, algumas confusões que muitos fazem acerca desse texto. Malaquias tem que ser entendida dentro de um contexto mais amplo. Ele é um profeta chamado profeta pós-exílio. O povo tinha voltado do cativeiro alguns anos antes, através de dois grandes líderes, primeiramente com Esdras e depois, num segundo momento, com Neemias. Esdras inicia a reforma do templo, é obrigado a parar por um período longo. Depois, quando Neemias também vai para Jerusalém, ele faz uma parceria com Esdras. Esdras continua nas suas reformas com o templo e Neemias cuida da reforma da cidade, propriamente dita, mais especificamente nos muros de Jerusalém que estavam quebrados, estavam destruídos. Junto com Neemias e Esdras, também tiveram presentes dois grandes profetas, que é Ageu e Zacarias, que junto com Malaquias formam os três profetas do pós-exílio. Malaquias ele é um pouquinho depois desse tempo, lá por volta do ano 400, 450 a.C. E depois dele, Deus se silencia, não fala mais nada. Não há nenhum profeta levantado por Deus durante um período de aproximadamente 400 anos. Esse período, embora alguns usem o termo período interbíblico, que é um termo errôneo, né? Porque não existe duas Bíblias, né? Entre duas Bíblias. O termo correto é período de silêncio profético. Porque Deus não levantou nenhum profeta sobre Israel para trazer qualquer palavra direcionada a Israel. Mas Deus deixou com Malaquias palavras bastante difíceis. O povo tinha voltado do cativeiro, tinha abandonado a idolatria, que foi a causa da queda de Jerusalém. Porém, nesse retorno, eles caíram num outro problema mais tão sério quanto, que foi no legalismo, no formalismo religioso. E, por conta disso, a religião se tornou vã e havia uma dissociação muito grande entre a fé e a conduta moral. Esse é o panorama de fundo. E Malaquias traz uma série de questionamentos de Deus para com o povo. São 27 perguntas que tem Malaquias, em pouco mais em mais ou menos 50 versículos, ou seja, praticamente uma pergunta a cada 2 versículos. Eu acho que é o que tem mais número, assim, por capítulos, né? É o que tem mais questionamentos na Bíblia. Eu, quando estava estudando esse texto de Malaquias, eu imaginei assim, Deus está fazendo uma DR com o povo de Israel, né? Eu sei que alguns não sabem o que é DR, mas eu já vi o meu sorriso, principalmente das mulheres,
que entenderam o que é uma DR, né? Tira relação. Né? É um problema, principalmente para quem é namorado, noivo ou casado, né? A esposa chama, vamos conversar, pronto, já vem coisa aí. Lá vem a DR, né? E já vai colocando as suas posições sobre diversos assuntos. E a impressão que eu tenho é que Deus está fazendo uma DR aqui com o povo de Israel. Né? E há uma série de pontos importantes que Israel precisava rever, considerar, que estava realmente aborrecendo a Deus. Estava deixando Deus triste. Parece que eles não entenderam muito bem a lição que Deus queria dar a eles durante o cativeiro babilônico. Então Deus precisou voltar a conversar com ele, só que de uma forma um pouco mais contundente, um pouco mais forte, para que talvez eles acordassem. Né? E pelo que a gente vê pela história, depois quando nós abrimos em Mateus, nós vemos que parece que o povo não aprendeu muita coisa além disso, não. Mas Malaquias é um livro difícil por conta disso. Deus conversando, Deus discutindo, Deus expondo os seus pontos, os seus questionamentos, reclamando de atitudes errôneas e confusas que o povo tinha. E uma dessas questões é justamente sobre a questão dos dízimos e ofertas. Eu sei que é muito difícil para um pastor trazer uma palavra assim, até porque há muita confusão, há muito erro por aí afora em relação a essas questões, mas a gente precisa ensinar o povo, mas eu quero fazer isso à luz de Malaquias, da visão que Deus está passando a Malaquias. Porque a grande questão em Malaquias não é realmente o dízimo em si, o valor financeiro, a questão monetária, mas é o que está por trás. E toda a questão de Malaquias está focada nisso, o que está por trás. Como eu disse, eles caíram no formalismo religioso, eles caíram no legalismo e eles abandonaram completamente questões morais. E para Deus as questões não são apenas financeiras, a questão é muito mais o foco do que por que você faz isso, as razões que te motivam a fazer isso, do que propriamente o dinheiro em si. O dízimo, há também nas igrejas duas grandes posições extremistas. Uma ala diz que dízimo é só para o Antigo Testamento, no Novo Testamento não se fala disso, não se fala dessas questões. No final da minha exposição, eu quero colocar algumas colocações acerca desse posicionamento. Por outro lado, cai alguns que são legalismo, dizendo que se você não der o dízimo, você vai para o fogo do inferno. Ou se você está passando por um problema de financeiro, alguma coisa, é porque você não está dando o dízimo. E as posições são as mais diversas, e todas elas, na grande maioria, né, pelo menos, é destituída de qualquer fundamento bíblico. Primeiro porque o dízimo não está associado objetivamente à lei de Moisés. Esse que é um fato. Ela está descrita em Moisés, principalmente no livro de Levítico, capítulo 27. Mas quando você vai em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, vocês vão ver que quando Abraão volta de uma guerra para recuperar o seu sobrinho que foi levado cativo em uma guerra, ele passa por Jerusalém, o rei de Jerusalém, chamado Melquisedeque, sai ao encontro de Abraão, levando pão e vinho para alimentar o seu exército que estava voltando de guerra. E Melquisedeque dá uma bênção para Abraão. No capítulo 14, versículo 20, diz assim, e ele, Melquisedeque, a Abraão, disse, né, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E o final ele diz o quê? E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Abraão já dava o dízimo, já deu o dízimo. Então não tem nada a ver com a lei de Moisés, até porque Moisés é quase 500 anos depois de Abraão. Então dizer que isso era da lei de Moisés, isso também não é tão verdade assim.
E depois, Jacó, também no capítulo 28, Jacó também faz uma aliança com Deus, nós vamos ver isso mais detalhes mais lá para frente, que ele também promete o dízimo. Então, o dízimo já era uma prática anterior à lei. O que aconteceu com a lei de Moisés é que Deus estipulou a maneira com que eles deveriam fazer, a quem eles deveriam dar, e o que deveria ser feito com aquele dinheiro. E é interessante que Deus diz, através de Moisés, que os dízimos e as ofertas eram para a manutenção do templo. Primeiramente o tabernáculo, depois o templo. E que Deus tinha dado os dízimos para sustento desse templo, incluindo aí os levitas, os sacerdotes que ministravam no altar, ministravam no templo. E é interessante que em Números 18, 26, Deus manda que também os sacerdotes também dessem os dízimos do que ele recebesse. Então, todo mundo tinha que dar o dízimo. Não só o povo, mas o próprio sacerdote que recebia esse dízimo, ele também tinha que dar o dízimo. Então, a questão aqui é muito mais do que financeira. Só aqui a gente já percebe que Deus está indo além da questão financeira. O que a Bíblia nos mostra claramente é que o dízimo não pertence à igreja. Então, se um pastor não pode dizer que pertence à igreja, o dízimo pertence a Deus. Você não dá dízimo para o pastor Fernando, você não dá o dízimo para o pastor Felipe, nem para o Roberto, que é o nosso tesoureiro, nem mesmo para a nossa igreja. Você dá o dízimo para Deus. Por isso que em Malaquias, nesse capítulo, no versículo 8, 3:8 de Malaquias, ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia me roubais. E dizeis: em que temos roubado? Nos dízimos e ofertas. Por quê? Porque era de Deus as ofertas. E veja que não é apenas os dízimos, é dízimos e ofertas. Por quê? Porque pertence a Deus. Então eu não tenho ingerência nisso. Quem tem ingerência nesse recurso é Deus, pertence a Ele. O que Ele faz é problema dele. Mas o que Malaquias quer dizer, na verdade, que Deus, através de Malaquias, quer dizer, na verdade, em questão do dízimo? Há pelo menos 4 pontos importantes acerca do dízimo em Malaquias, que eu acho que é importante nós entendermos, compreendermos exatamente para tomarmos a atitude correta, não só em relação ao dízimo, mas também às ofertas. Primeiramente, o que Deus está querendo mostrar para Malaquias, em termos de contexto geral, né, e focando mais especificamente o dízimo, é que o dízimo em Malaquias, ele é um ato de fé em resposta ao amor de Deus. Não é uma questão financeira. É uma resposta de fé. O que Deus está clamando e chamando o povo é confiar em Deus. Veja só que interessante. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele quer o quê? A sua fé. Até porque Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Os dízimos, as ofertas, é uma maneira de você demonstrar a sua fé. É um ato de fé, de confiança em Deus. E veja que é tudo baseado no amor, porque Malaquias, capítulo 1, versículo 2, ele diz assim: eu amei a Jacó. Veja, capítulo 2, ele abre a DR, dizendo: eu amei a Jacó e aborreci de Esaú. Aí você pensa: mas é porque Jacó teve aquele problema com seu irmão, que ele vendeu o direito de primogenitura, o Esaú, para ele. É muito mais do que isso, irmãos. Vamos voltar novamente lá em Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 22, para entendermos melhor que não era uma questão apenas daquilo que aconteceu com Esaú e Jacó, mas o que aconteceu entre Jacó e Deus. Capítulo 28 de Gênesis, versículo 20 e 22, diz assim: e fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor
será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja só, interessante, irmãos. Jacó está fazendo um pacto com Deus, uma aliança com Deus. Ele estava fugindo do seu irmão, porque depois que ele aprontou com o seu irmão, roubou o direito de primogenitura, ele comprou, mas a bênção ele roubou, ele enganou o pai. E Esaú não gostou nada disso. Ele falou assim, espera o pai morrer. Só que ele ia esperar muito tempo, porque o pai morreu só 20 anos depois. Ele ia demorar para realmente executar o seu desejo. Mas a mãe, com medo do seu irmão, ele falou assim, Jacó, vai para a casa do seu tio, para a casa do meu irmão, Labão, fica por lá até que seu irmão fique mais calminho. Né? Porque do jeito que ele está, as coisas vão ficar ruins. E ele faz esse caminho até Arã, até a casa do seu tio. E no meio ele tem uma grande visão, e Deus fala com ele. E depois daquela visão, é numa região que naquela época chamava Luz, em hebraico. A palavra é hebraico, não em português. A palavra hebraica é luz. E ali ele teve um sonho da escada que subia e descia, Deus falou com ele, né? E aí ele faz um voto, ele pega a pedra com que ele usou como travesseiro, coloca de pé, deita azeite por cima, é o que ele fala aqui, a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e a partir desse momento aquela região passa a se chamar Betel, casa de Deus. E ele faz um voto, ele fala, se você for comigo, me guardar nessa jornada, e o mais importante, me traga de volta em paz para a casa do meu pai. É isso que ele pediu para Deus. E como resposta, como um retorno, né, como a parte dele em relação a esse pacto, se Deus cumprisse a parte dele, qual seria a parte que Jacó cumpriria? Então o Senhor será o meu Deus. Não apenas o Deus do meu pai, Isaque, e do meu avô, Abraão, mas será o meu Deus pessoal. Não aquele Deus dos meus ancestrais, mas o meu Deus. Eu te escolherei como meu Deus. Né? E essa pedra será coluna, né? Casa de Deus. E de tudo que me concederes, darei o dízimo. Um ato de fé, um ato de reconhecimento, um ato de confiança em Deus. Abrindo mão de parte dos seus recursos que Deus daria para ele, e ele não esperava muita coisa, irmãos. Veja o que ele diz aqui, se me der pão para comer e roupa para vestir, ele não está pedindo nenhum carro do último ano, nem um celular da última geração, não está pedindo nenhum tênis de marca, não está pedindo nada disso, ele simplesmente pede, olha, eu quero roupa para me vestir, comida para comer, e para mim é suficiente, tudo que eu quero na minha vida é voltar em paz para a casa do meu pai. Se o Senhor me conceder isso, então o Senhor será meu Deus, e eu te darei 10% do que o Senhor me der, como reconhecimento, como agradecimento pelo que o Senhor fez por mim. Um ato de fé. Um ato de resposta em amor. É por isso que Deus amou Jacó, porque ele sabia do coração de Jacó, que apesar dele ter toda aquela personalidade, temperamento, aquele jeito de ser, né, caráter que ele tinha, ele era uma pessoa que realmente queria buscar a Deus. Queria confiar em Deus. Então ele se propõe a isso. Ele se propõe a fazer de Deus o seu Deus. Com isso, Jacó estava permitindo que Deus agisse na sua vida. E que quando nós lemos depois a história dele, o que ele passou com Labão, ele sabe o quanto Deus trabalhou na vida dele, e ele realmente volta para casa com muito mais do que ele tinha pedido ou pensado ter. Volta com 4 esposas, 13 filhos e um rebanho que era maior do que seu próprio tio. Né? E Deus foi com ele realmente. Mas a atitude nossa tem que ser uma resposta em amor de Deus. Jesus reclamou isso dos fariseus na sua época. Jesus, lá em Lucas 11:42, ele faz exatamente essa reclamação. Ele diz, mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimos
da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças. Ou seja, é uma questão financeira aqui perfeita. Eles não erravam em nada, até no mínimo possível, eles davam o dízimo. Mas veja o que Jesus fala. Mas desprezai a justiça e o amor de Deus. Qual que é o mais importante aqui para Deus? É agir em justiça. É agir em amor a Deus. O dízimo não pode ser uma coisa dada assim, olha, eu vou dar 10 para receber 100. Você quer investir, meu irmão? Tem banco que investe melhor. Procura um agente financeiro, um agente de investimento, vai no teu banco, não sei qual é o teu banco, eu sei quais são os meus bancos, eu vou lá, converso com eles aplicam o dinheiro, aplica o que for, mas Deus não é um banco para você investir dinheiro. O dízimo não é para isso. O que Deus quer é que nós tenhamos confiança nele e agirmos com justiça em resposta a esse amor de Deus, pelo que Deus nos dá. Veja que Abraão ele só pagou dízimo depois que ele foi abençoado. Não foi antes. Ele não deu dízimo para ser abençoado. Ele deu dízimo porque ele foi abençoado. É resposta da ação de Deus na sua vida. E não uma chantagem de Deus, como se Deus precisasse do dinheiro de Abraão. Então o dízimo é um concerto sem fim de privilégios para exercitar a fé com alegria e não um triste requerimento legal. Mandou, eu tenho que dar. Não faça isso, irmãos. É preferível você não dar. Porque o dízimo tem que ser uma resposta de fé em amor para aquilo que Deus tem já nos dado, do que Deus tem feito por nós. Isso é só um reconhecimento daquilo que Deus tem feito. Dizendo assim, Senhor, eu confio em Ti. Assim como o Senhor tem me sustentado, bem abençoado até agora, eu creio que o Senhor vai continuar me abençoando. Resposta, reação de confiança em Deus. Eu não sei se vocês conhecem a história da Colgate. Ademir conhece, né? O nome dele é Colgate, né? Que é em inglês, é americano. Ele começou a sua empresa, ele dava o dízimo, mas ele achava que era pouco. E ele foi sendo abençoado, a empresa cresceu. Sabe o que ele fez? Ele foi aumentando. Depois ele começou a dar 20%, 30%. No final de sua vida, ele tirava o dízimo para ele e dava os 90%. E ele falava assim, olha, 10% dá e sobra para mim. Porque eu tenho sido tão abençoado por Deus que 90% para mim é muito. Eu fico com 10%, o resto eu vou investir. Não em banco, mas no reino de Deus. Que, aliás, é o segundo ponto. O primeiro ponto é isso. O dízimo em Malaquias é um ato de fé em resposta ao amor de Deus. O segundo ponto, que é uma parceria entre Deus e o seu povo. Por que Deus estabeleceu os dízimos em Israel? Veja só em Números 18, 21. Que eu acho interessante esse versículo. Ele diz assim, aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Deus quer fazer uma parceria com nós. Esses levitas é uma tribo sacerdotal dentro de Israel que tinha como responsabilidade cuidar da vida espiritual da nação. Então era um povo sacerdotal dentro de um outro povo sacerdotal, porque Israel já era um povo sacerdotal. Êxodo capítulo 19 fala, vocês são um povo eleito, nação santa, sacerdócio real, né, que Pedro depois vai usar isso. Então Deus quer usar-nos para o seu ministério, quer usar-nos para servir a Ele. E os dízimos servem para a manutenção da obra do Senhor. Malaquias mesmo fala que, no versículo 10, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é manutenção, não é comida.
É manutenção. E a manutenção é o quê? É somente os levitas, os sacerdotes, hoje os pastores e os funcionários da igreja? Não. É manutenção da obra de Deus. Do evangelho tem que ser levado ao mundo. Nós temos uma obra a ser feita, interna e externamente. Veja só que Ageu fala para o povo, né? Poucos anos antes. Esperaste muito, e esse que veio pouco, e esse pouco que trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Porque, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ageu 1:9. A casa de Deus estava em ruínas. E quem é que vai levantar essa casa? Quem é que vai arrumar essa casa? Deus não precisa de nós, mas Ele quer fazer parceria com você. Ele quer que você participe desse projeto. E veja que ele continua dizendo assim, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Esquece a casa de Deus. Esquece a obra de Deus. E Deus quer continuar a sua obra. Jesus não veio morrer só por... Acabou. Ele disse para nós, disse através de seus discípulos, ide por todo o mundo. Pregai o evangelho. Levem a palavra. E como é que nós vamos fazer isso? Nós temos missionários. Ontem à noite veio aqui uma missionária, né, do Piauí. Como é que eles são mantidos? A obra é mantida pelo povo de Deus. Deus está chamando você para ser parceiro dele. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe tudo. O que Ele quer é que você se preocupe com as coisas dele. E Ele vai preocupar com as suas coisas. Veja só que Jesus fala isso em Mateus 6, 32, 33. Ele diz assim, porquanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que vestiremos, porque os gentios se preocupam com as coisas, pois o vosso Pai celeste sabe que necessitai de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Busque primeiro o reino de Deus, busque os interesses do reino. Coloque o foco no reino de Deus. Você não está entregando seus dízimos e ofertas para manutenção, para eu ou para o pastor Fernando, ou seja quem for, né, colocar na sua conta bancária. Não é isso. Você está investindo no reino. Deus está te chamando para ser parceiro dessa obra, desse trabalho. Tem muita coisa a ser feita. E às vezes nós somos limitados, nós queremos fazer, não conseguimos fazer, porque não temos recursos. Às vezes a gente tem que orar, falar, Deus, manda recurso, aí Deus manda recurso. Quando nós estamos no caminho do Senhor, quando nós estamos fazendo o que Deus está fazendo, Ele levanta recurso. Mas você acha que o recurso vem como? Deus vai mandar a chuva de dinheiro? Chuva de lingotes de ouro? Quem dera, né? Seria bom. O problema é que depois o Banco Central vai perguntar de onde veio esse dinheiro. Lavagem de dinheiro. Sabe quem que Deus vai usar e levantar para que esse recurso chegue à casa dele? Se vocês não sabem, olhem no espelho. É você. Somos nós. Quando olhamos a necessidade da igreja e investimos nela. Quando vemos esses jovens precisando de recursos para ir a um acampamento ou fazer um trabalho missionário, de onde vai sair? Se os pais tiverem condição, ótimo. Mas vai sair de onde? É da igreja, porque a obra é da igreja. Deus confiou a nós e Deus está chamando a nós sermos parceiro dele nesse projeto. Então é um investimento no próprio reino. É uma parceria com Deus. Deus está te chamando para ser parceiro dele. Como se diz no popular, é o parça. Né? Ser parça de Deus. E Deus vai cuidar de você. Tem um dom que, em Romanos 12 e 1 Coríntios 12, eu nunca vi ninguém pedir esse dom. Já vi gente pedir profecia, já vi gente pedir falar em línguas e não sei o quê, mas tem um dom que chama-se contribuir.
dom de contribuir. Eu conheço alguns que têm esse dom, viu, irmãos? Eu conheço. Gente que tem dom de contribuir mesmo. Mas ninguém pede esse dom, né? Fala assim, Deus, eu quero o dom de contribuir. Né? Eu conheço uma pessoa que, alguns anos atrás, ele fez um pacto com Deus. Ele falou assim, Deus, eu quero dar tanto de dízimo. Ele estabeleceu, falou assim, tanto de dízimo. No ano. Eu quero chegar a fechar o ano, tanto de dízimo. Sabe o que aconteceu? Em 10 meses ele fechou a cota. O planejamento dele era 12 meses, ele em 10 meses. Mas ele não ficou parado esperando cair, não. Ele foi à luta, ele trabalhou. E Deus o abençoou. De tal maneira que em 10 meses ele cumpriu o que ele queria. Esse tem o dom de contribuir. Terceiro ponto é que não dar o dízimo, né? Na verdade, nós não estamos roubando a Deus. Na verdade, nós estamos roubando a nós mesmos. Né? Deus fala assim, quem roubais? Né? A mim roubais, né? Nos dízimos e ofertas. Mas no 9 ele diz, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Mas, na verdade, o que estava acontecendo é que quando eles estavam deixando de contribuir, eles estavam roubando a si mesmos. Por quê? Porque eles estavam se privando das bênçãos de Deus e, mais ainda, do Deus das bênçãos. Nós não podemos buscar a Deus apenas por causa das bênçãos. Deus não é a lâmpada da Aladim. Você esfrega, ele sai e 3 desejos. Ou você põe o dízimo na oferta, você tem direito a 3 desejos. Não. Deus é muito mais que o Deus das bênçãos. Veja só que Ageu, Deus fala para Ageu, né? Tende semeado muito, recebido pouco. Comeis e não chega a fartar-vos. Bebeis não dá para saciar. Vestivos e não se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saquetel furado. Uma bolsa furada. Ou seja, eles estavam deixando de receber as bênçãos porque eles estavam deixando de investir, estavam deixando de fazer a obra de Deus. E por isso eles não estavam sendo abençoados. Muito pelo contrário, abençoados. Não é que Deus estava trazendo maldição, mas é consequência. As maldições na Bíblia são muito mais consequência dos nossos atos do que propriamente alguma coisa que Deus estabeleceu contra você. Então eles estavam tendo dificuldade financeira, não é porque Deus estava trazendo dificuldade financeira, um recesso para a nação, um recesso econômico para a nação, mas porque eles não estavam buscando as coisas da maneira certa, buscando a Deus da maneira certa, fazendo as coisas da maneira certa. A obra de Deus estava parada, ninguém fazia nada. Eles estavam mais preocupados com si mesmo que com a obra de Deus. E eles estavam deixando de receber a bênção porque o foco dele era errado. E o que nós comentamos no versículo anterior é que buscai primeiro o reino de Deus, eles não estavam procurando. Deus não precisa do nosso dinheiro, irmãos. Ele tem todos os recursos na sua mão. E o próprio Ageu, lá no capítulo 2, versículo 8, Deus mesmo fala assim, meu é o ouro e minha prata. Se eu quiser, eu levanto as nações para trazer o melhor que eles tiverem para vocês. Lembra quando eles saíram do Egito? Deus falou assim, vai lá na casa do seu vizinho e peça o que eles tiverem. Eles davam porque eles queriam se ver livres do povo de Israel. Eles deram tudo, eles saíram com uma fortuna na mão. Na verdade, era um pagamento por um serviço que eles prestaram para a nação e que não foram retribuídos, porque eles foram escravizados de forma injusta. A nossa ação tem que ser uma ação de fé. Nós temos que buscar a Deus da maneira correta. Hebreus diz isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E dar o dízimo, dar as ofertas com fidelidade, é um ato de fé, não é uma questão financeira. Deus não quer o teu dinheiro, Deus quer a tua confiança nele.
Nós não fazemos apelo de dinheiro aqui. De vez em quando nós precisamos de recurso, obviamente. Nós temos aqui nos nossos ministérios, nós temos a nossa obra que nós precisamos seguir. Precisamos fazer a nossa obra. Mas nós não somos daqueles que fazem campanhas que deu tanto que você vai receber tanto. Porque não é esse o foco. Não é isso que Deus quer de mim, não é isso que Deus quer de você, não é isso que Deus quer da igreja. O que Deus quer da igreja é essa confiança nele, essa fé nele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o dízimo é uma resposta de fé ao amor de Deus. E quarto ponto, esse é muito interessante. Deus permite ser provado em sua fidelidade, como resposta à nossa fidelidade. É interessante que é a única passagem na Bíblia que Deus diz, Deus se permite a ser provado. Ele fala, provai-me. Deus é que fala. O salmista fala, provai e vede que o Senhor é bom. Mas é o salmista dizendo, da sua experiência com Deus, que ele já tinha experimentado que Deus é bom. Então ele convida a nós a experimentar, provar a Deus que Deus é bom. Mas aqui não é diferente. Aqui é Deus que está dizendo, provai e provai-me a mim mesmo. E veja se eu não respondo a você em fidelidade. E veja só, entendendo um pouquinho a questão de Israel, principalmente naquela época, a gente consegue compreender um pouco mais as coisas. Algumas coisas que ele coloca aqui. Primeiro que ele fala, janelas do céu serão abertas. Janelas do céu aqui, meu irmão, é chuva. Israel depende muito do regime de chuvas. Ele não tem rios perenes suficientes para abastecer Israel. Só tem o Rio Jordão, mais nada. Os outros rios são pequenos e a maioria deles não são perenes. Na época de estio, não tem água. Lembro do caso de Elias, né? Ele foi se retirou, ficou lá no rio, o rio secou. Fazia 3 anos que não chovia. Acabou a água, só tinha o Rio Jordão. Depende de regime de chuva. Se tem chuva, tem colheita. Se não tem chuva, não tem colheita. E quando ele fala janelas do céu, ele está falando justamente de chuvas necessárias e no momento certo para que dê uma boa colheita. Que era isso que movimentava a economia na época. Eles eram agropecuárias, né? Basicamente agropecuária. É isso que ele fala que rendei, versículo 11, por vossa casa repreenderei o devorador, que não mais consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor. Então, além da chuva, ele vai repreender o devorador, aquilo tudo que está acabando com a economia do país. E naquela região, até hoje, e no norte da África, há verdadeiras nuvens e gafanhotos que passam e devoram completamente as lavouras. Acabam com tudo. E muitas vezes o que sobra não é o suficiente para abastecer o povo. Isso até hoje, irmãos. E Deus está dizendo que Deus vai repreender até mesmo aquilo que está destruindo a economia do país. Além de trazer chuva, para trazer uma boa economia, ele vai repreender aquilo que está atrapalhando aquele país a continuar. Não adianta nada você ter uma grande colheita, uma grande plantação, se na hora que você vai colher, vem os gafanhotos e come tudo. Então ele vai repreender o devorador, para que aquilo que você produziu permaneça. E ele ainda promete bênçãos sem medidas. É interessante a palavra aqui no original, que ele quer dizer fartura. Algo que vem suficiente, em abundância. A primeira vez que essa palavra é citada na Bíblia é em Êxodo 36, 5. E é interessante porque é quando Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. E o tabernáculo ele foi levantado no deserto e tudo que estava no tabernáculo foi doação do povo.
Do povo. Foi o povo que doou os recursos para a construção, tanto do tabernáculo quanto do templo. Então, quando Moisés pede as doações, o pessoal leva tanto que teve uma hora que Moisés falou assim, chega, não dá, para, já está mais do que suficiente, tem mais do que precisa. E o povo ainda queria continuar, e Moisés, não, chega, já foi, já deu. Passou do limite, é isso que ele quer dizer. As bênçãos emitidas é algo que vai muito além do que nós possamos imaginar. Veja que no versículo 12 fala, todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa. Hoje a nação de Israel é uma das grandes potências do Oriente Médio. Só não é mais do que alguns países por conta de recursos naturais, como, por exemplo, o caso da Arábia Saudita, que vive do petróleo. Mas se você tirar o petróleo da Arábia Saudita, não sobra mais nada. Israel é uma nação que tem apenas 70 anos de vida. É uma das maiores economias emergentes no mundo hoje. O número de prêmios Nobel que ele tem é imenso, irmãos. Não tem nenhum povo que tem mais prêmio Nobel na história da humanidade do que eles. É uma nação que realmente nós podemos... Todas as nações vos chamarão felizes. Por quê? Porque vós sereis uma terra deleitosa. Hoje Israel tem muita tecnologia. A água vem do mar, de salinização. A produção agrícola é impressionante. No meio do deserto, há cachos de uva, que você lembra de Josué, que eles trouxeram, né, cacho de uva nas costas. Aquilo é verdade, existe isso em Israel. Cachos de uva do tamanho de uma pessoa humana. 1,5 m, 1,40 m, 1,60 m de altura, de cacho de uva. Uma produção impressionante. E é isso que Deus quer fazer conosco. Mas veja, irmãos, o dízimo não é uma questão financeira. As ofertas não é uma questão financeira. Deus não está querendo o teu dinheiro, não é isso que Ele quer. Ele quer ver a tua fidelidade, Ele quer a tua parceria, Ele quer estar junto contigo. Ele quer te dar a oportunidade de mostrar que você confia nele. Não porque ele sabe ou não sabe, mas que você mesmo tome uma atitude de fé em resposta àquilo que Deus tem dado para você. Agora, muita gente fala assim, não, mas o Novo Testamento não fala de dízimo. Tudo bem. Em parte, de certa forma, realmente ele não fala. Mas então vamos ver, então vamos aplicar para nós o que o Novo Testamento fala, tá bom? Rapidinho, 5 pontos. Só vou citar, não vou expor. O primeiro ponto, 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Aliás, o primeiro e o segundo ponto estão nesse mesmo versículo. Né? Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração. Então, no Novo Testamento, você tem que... O que você propõe no teu coração? O que vai no teu coração? O que está lá dentro? Vou deixar para você refletir. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, primeiro ponto, doe conforme está proposto no seu coração. Segundo, doe com alegria. Como ele diz aqui, não por tristeza ou por necessidade. Eu tenho que dar porque o pastor manda, se eu não der, o Roberto vai dizer que eu não sou dizimista. Algumas igrejas fazem isso, pessoal. Na porta da igreja está lá, quem deu, quem não deu dízimo. Acho isso uma vergonha para a igreja. Mas então, dê conforme proposto no teu coração e dê com alegria. Terceiro ponto, no mesmo capítulo, versículo 13, 9, 13, 2 Coríntios. Visto como, na prova dessa ministração, glorificaram a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para com todos. Dê liberalmente. Não seja fominha. Não seja tio Patinhas.
Dê com liberalidade. Esse é o princípio, irmãos. Quarto, ainda em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Porque eles tenho testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se puder, se mostraram voluntários. Dê conforme as suas posses, e de forma voluntária, não por obrigação, mas porque você quer, porque você deseja, porque você tem disposto isso no seu coração. E último, Atos 4, 35. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Dê conforme a necessidade da igreja. Irmãos, a gente pensa que o dízimo só vai para salário de pastor. Não vai. A igreja tem muito mais do que obrigações do que isso. Nós temos pessoas que nós ajudamos aqui. Entregamos cestas básicas. Alguns pagamos até algumas contas. Às vezes a pessoa está passando por desemprego, já pagamos conta de luz, de água, de pessoas, por conta de necessidade. Até mesmo aluguel, já aconteceu isso. Não pagávamos tudo, mas uma parcela para ajudar. Isso faz parte da igreja. A igreja distribuía conforme a necessidade de cada um. Eles entregavam, às vezes, Barnabé vendeu as suas propriedades para ajudar a igreja, as necessidades da igreja. Então, é conforme a necessidade, o que a igreja precisa. Vamos nos juntar e vamos colaborar. Esse é o princípio do Novo Testamento. E se você for seguir corretamente esses princípios, vocês vão ver que 10% é pouco. 10% é muito pouco. Porque se você der realmente com o coração voltado para Deus, em resposta ao amor de Deus, se você der com alegria, com liberalidade, conforme o que você pode, não queremos nada mais do que isso, irmão. Nem Deus quer. Né? E conforme a necessidade da igreja, irmão, você vai dar muito mais que 10%, pode ter certeza. Então, você quer usar os princípios do Novo Testamento? São esses, siga-os. E aí vamos conversar depois. Tenho certeza que a resposta de Deus vai ser uma única. Né? Como diz Malaquias, sereis nação, vós sereis chamados felizes, terra deleitosa. São esses princípios que Malaquias traz. As pessoas estavam confundindo as coisas. E é interessante que um detalhe que me chamou muita atenção nesse texto é que ele vai trazer todos os dízimos. Todos os dízimos e todas as ofertas. Porque se a gente entrar no legalismo, irmãos, nós vamos ter mais problema do que se a gente entrar na liberalidade do nosso coração, na nossa resposta em Deus. O que Deus quer de você é a sua fé. A resposta que você dá a Ele em fé, ao amor que Ele tem nos dado. Amém? Espero que, irmãos, que a igreja aprenda um pouco mais a lidar com as questões financeiras. Uma vez me falaram que a última parte do corpo a ser convertida é o bolso. Mas a verdade é que é tudo junto. Deus não quer só o nosso coração, quer a nossa integridade, nosso por completo. E devemos estar com o coração na obra do Senhor. E Deus quer usar você para isso. Então se disponha. Coloque o seu coração na obra do Senhor. Você vai ver que mudança que vai dar. Amém? Vamos colocar de pé. Sei que a nossa nação está passando por problemas econômicos, ainda tem umas turbulências aí, né? Mas a igreja tem todo o poder nas suas mãos para transformar essa nação numa nação deleitosa. Sermos chamados felizes. Tudo depende da nossa atitude. Tudo depende da nossa resposta em fé. Não é só dízimo que é resposta em fé.
É um monte de coisa. É confiar em Deus. Vamos ter vigília aí, vamos orar a Deus, vamos buscar em Deus. Mas depende só de nós, irmãos. Não depende de governante, de político nenhum. A gente sabe o que os políticos têm feito nesses últimos anos e vão continuar fazendo. Mas a igreja está aqui para se contrapor a tudo isso. Tomar a atitude certa. Para que o reino de Deus se estabeleça, primeiramente em nossa casa. E, num segundo momento, no nosso país. Amém?